Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecermos no posto dos nossos deveres. Ele ajude a você, porque estar no posto do dever é uma grande vitória. Fazer aquilo que devo, fazer aquilo que deves fazer. Portanto, cumprir com os nossos deveres. Deveres no sentido, do substantivo, não como a dívida, Deveres do cidadão, deveres do esposo e da esposa, dos pais, dos filhos. Agora, deveres são os comportamentos que devemos ter para com os outros. Respeitar e, além do mais, sem olhar a condição de vida da pessoa. É dever de todos respeitar a todos. E é dever também cumprir com as suas obrigações. Como cidadão brasileiro, você conhece seus deveres como cidadão brasileiro. Quando se casa, deve-se conhecer os deveres do esposo e vice-versa, para transmitir aos filhos os deveres dos filhos, cumprindo seus deveres, sendo assim um exemplo de cumpridor daquilo que se deve cumprir. No seu modo de agir, de falar, e pagar as dívidas, pagar aquilo que deve, é um dever de todo homem. Dívida não quer dizer apenas dinheiro. Se você desrespeita uma pessoa, você ficou devendo a pessoa. Ficou devendo o respeito. E de qualquer forma, nós devemos observar essas coisas segundo as Escrituras também. Jesus diz em João 9, verso 4: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Bem, todas as pessoas que são enviadas, elas são enviadas com um objetivo. Seja aquele objetivo grande ou pequeno. Não importa. Se o seu ministério é pequeno, cumpra ele com alegria. Jesus teve um ministério em tempo mesmo falando, de 3 anos e meio, mas o maior de todos os ministérios. Jesus teve um ministério em relação ao tempo curto, mas ele deixou o exemplo para todos os que viessem após ele com a mesma missão de anunciar o reino de Deus. Ele veio introduzir o reino de Deus entre nós. Oh, que coisa! Então ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto há tempo, faça o bem. E Jesus, ele diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Façais vós também. É o nosso dever. Qual que é o meu dever? Ser, cada dia, um melhor irmão para com os irmãos, um melhor pai, um melhor instruidor. Se eu estou aqui hoje com centenas de ouvintes, eu tenho que saber e procurar um aperfeiçoamento
no que eu possa fazer para ajudar as pessoas que às vezes param para ouvir. E como todos nós somos dependentes uns dos outros como seres humanos, eu dependo de vocês. Quando vocês falam, quando vocês até criticam. Eu me lembro de uma frase de Rui Barbosa que ele diz que às vezes os nossos críticos, ele diz lá inimigos, eu diria críticos apenas aqui, não inimigos, fazem-nos bem, até mais do que aqueles que são nossos amigos. Porque os nossos amigos, às vezes, eles nos poupam, mas os críticos não nos poupam. E cabe a quem fala ter a humildade, a singeleza de acatar e olhar no que ele pode melhorar. Então eu agradeço aqui publicamente todos que fazem isso. E alguém disse que em relação a cultos em casa, às vezes é mais difícil do que ter um culto num templo. Porque ali tem mais, é reservado para aquilo, e às vezes em casa as pessoas se portam de uma forma que nem parece que estão num culto. Correto, ele está correto, talvez ele já viu isto. Então nós devemos observar essas coisas. Em Atos 12, quando Pedro estava dormindo na prisão e a igreja fazia contínua oração por ele, estavam na casa de Maria. Quer dizer, isso não quer dizer que uma casa é o problema. É o nosso comportamento na hora do culto. Eles estavam em constante oração por Pedro em casa de Maria. Vocês percebem que quando os anjos libertaram ele, vocês podem ler isso em Atos 12, ele bateu no portão e uma menina chamada Rode que foi abrir e viu que era Pedro, e quando ouviu a voz de Pedro, nem abriu o portão de alegria e saiu correndo para avisar os demais que Pedro estava no portão. Estavam trancados com medo. Mas a guria cumpriu o seu dever, né? A menina Rode avisou e não foi imprudente de abrir o portão. Às vezes a imprudência, né? A pessoa bateu no portão, você abre o portão. Seria mais conveniente se identificar ou identificar quem está batendo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Mas se não for Jesus que estiver batendo, for um imitador, o pregador está batendo. Mas e se aquele pregador estiver querendo apenas te levar para um cativeiro? Identifique pela sua pregação o que ele está fazendo. Então nós devemos observar essas coisas. É meu dever estar naquele lugar, naquela hora? Olha, as pessoas costumam dizer assim, um provérbio: estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Puxa vida, é claro que nós não somos videntes para saber tudo o que vai acontecer durante o dia ao nosso redor. Mas pelo menos devemos ser prudentes, buscar a sabedoria. Agora, cumprir com os nossos deveres. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. Quando que os apóstolos falaram isso? Pedro e João, no capítulo 4, eles foram levados diante do Sinédrio, depois da cura daquele coxo,
que estava pedindo esmolas ali na porta do templo. Então Pedro teve que explicar ao sinédrio, aquela reunião ali daqueles homens, o acontecido. Acontece que eles não gostaram do que Pedro fez. Mas por que não gostaram? Porque ele fez aquilo em nome do Senhor Jesus. Mas então eles tomaram um conselho entre si. Porque quando eles viram aquele homem que havia sido curado junto com Pedro, eles não tinham como dizer o contrário. E mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. A quem vou ouvir? O sinédrio? O conselho? A mesa? Quantos se calaram? Quantos foram barrados por ouvir a mesa e deixaram de lado o que as suas consciências diziam para eles dizerem? Portanto, foram omissos em cumprir com os seus deveres de mestres, de ensinadores e até de doutores. Tiveram medo, mas diante do sinédrio, Pedro e João disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Tudo bem, se você não ouviu Deus dizendo para fazer, para sair, para pregar a Bíblia, então fique no sinédrio, fique na mesa. Mas eles disseram mais: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Mas é meu dever falar aquilo que o coração diz para dizer. Agora, contudo, é meu dever manter o respeito para com todos os homens, não importando a sua classe social, seu grau, mas devemos manter o respeito. Afinal de contas, todos nós estamos colocados sobre o mesmo torrão, chamado terra. Temos as mesmas dificuldades, temos os mesmos deveres, temos as mesmas necessidades de vida. Mas vejamos bem o que São Paulo nos diz também em Romanos 13, começando no 12: a noite é passada e o dia é chegado. Meus irmãos, o que é isto? A noite é passada, o dia é chegado. Raiou o dia. Na ressurreição raiou o dia. E agora Pedro podia com ousadia falar diante do sinédrio e não temê-los. Antes do dia raiar, antes do Espírito Santo chegar, ele esquivou-se e teve temor de uma criada ali à noite,
Ele teve que negá-lo, ele teve medo, mas depois que aquele dia raiou, depois que aquele reino de Deus entrou em seu coração no Pentecostes, aí agora ele não tinha mais medo, nem do sinédrio judeu. Que coisa maravilhosa! A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. E andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então é meu dever para convosco andar em honestidade de palavras, de consciência, e é meu dever buscar o revestimento do Senhor Jesus Cristo. É dever de todo aquele que deseja ser cristão, revestir-se de toda a armadura de Deus, portanto, revestir-se do Senhor Jesus Cristo, ter em si o Espírito Santo. Ó, meus amados irmãos, que coisa gloriosa é poder cumprir com o dever. É claro que nós voltaremos a falar sobre este assunto na próxima oportunidade que o Senhor nos conceder. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te ajude. Mãe, pai, filho, patrão, empregado, seja lá o que você for, mas cumpra o seu dever. Deus te ajude e te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz, e ao chamar-me para a eterna luz, estar pronto a responder, estar pronto a responder. É meu dever. Ensinar a vida de retidão, levar consolo à alma em aflição, ler a palavra com meditação e orar ao anoitecer, orar ao anoitecer. É meu dever. Alegrar e honrar a Deus, meu Senhor, que ao mundo deu seu Filho em amor. Temer e amar sempre a meu Salvador,